Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, cara, eu vou falar de um negócio bem interessante, bem legal, que eu peguei esse insight num treinamento que eu fui. Tem 2 semanas atrás, eu fui num treinamento em Campinas, da V4 Company, e o Fernando Miranda, que é um marqueteiro, foi marqueteiro da Exame, da Infomoney, Oi? Da XP. Ele estava falando como se constrói uma marca forte. E, cara, tem total sentido com o supermercado, tá? E já nesse vídeo eu vou explicar o porquê tem total sentido com supermercados. E ele estava falando de marca, certo? Ele estava falando da marca do McDonald's, que é uma das marcas mais valiosas do mundo, e o porquê. O que está por trás de uma grande marca. E vamos trazer para o nosso segmento. O que está por trás de uma grande marca de supermercado? Como você vai ser uma referência, vai ser lembrado pela maioria dos clientes do seu bairro? Como você constrói isso aí na sua cidade? Como você constrói isso na sua região? E você vai aprender qual é o caminho para construir uma marca forte e como lidar com concorrentes que têm uma marca forte, que não é fácil. Não é fácil. E já vou te falar logo, tá? É difícil lidar com um concorrente com muita tradição, que, traduzindo para os dias de hoje, um cara com muita tradição é um cara que tem uma marca muito forte. E eu vou dar exemplos aqui, você vai entender do que eu quero dizer, o que eu quero falar. Certo? Então, eu coloquei todo o meu raciocínio. Primeiro, esse raciocínio estava aqui num caderno. Aqui, eu rabisquei ele todo aqui. E depois eu trouxe esse raciocínio para o mapa mental. Você sabe, quem me acompanha aqui, sabe que eu gosto de organizar os meus pensamentos usando o mapa mental, que é essa ferramenta aqui, que é o Mind Master. Eu gosto de usar ele aqui, que aí fica fácil de organizar o raciocínio por uma ordem lógica da coisa. Antes de eu derrubar o conteúdo, já curta esse vídeo, se inscreva no canal se você chegou agora e ativa o sininho aí para receber essas notificações. E bora derrubar esse conteúdo pesado, como você vai construir um supermercado que vai ficar na mente dos seus clientes, na mente do seu concorrente, na mente de quem não compra com você. Como você vai construir uma marca forte na sua cidade, no seu bairro, na sua região. É o tema desse vídeo aqui. E te prepara que é um baita conteúdo. Então, tá na tela, produção? Tá na tela. Então, olha aqui, ó, o centro aqui do Mind Master tá aqui, ó, como construir uma marca de valor, aqui, ó. Tá aqui no meio, aqui, ó, o quadradinho azul tá no meio. Cara, e a fórmula do sucesso para isso tá aqui em cima. Aqui, ó, vamos ler lá em cima. Fórmula da marca de sucesso. E essa é a fórmula aqui, ó. É o tempo, você só vai construir isso com tempo, sendo consistente, com consistência, depois eu falo consistência no quê? Mantendo um padrão, certo? Um padrão. E aí, da fórmula, tempo mais consistência mais padrão, você vai adquirir essa palavrinha aqui mágica, ó, confiança. No final, tudo será sobre seu cliente confiar em você. Ponto. E você só consegue isso fazendo o quê? O tempo, durante, sei lá, 1, 2, 3 décadas, supermercado é um negócio de décadas, durante muito tempo, fazendo muito certo de forma consistente, todo dia ali certinho. Todo dia, mantendo a excelência, mantendo o mesmo padrão. Porque tudo isso, o que vai acontecer? O cliente ele vai saber que no seu supermercado não tem erro. Porque você é implacavelmente consistente mantendo um padrão da experiência de compra dele. Ponto. É isso que um supermercado precisa fazer no decorrer dos anos. E eu vou te provar isso com argumentos, com história que está no segundo quadrado aqui. Ó. Vamos lá. Exemplos de redes de supermercados que tem uma marca forte. Vou falar, antes de falar dos nacionais, tá? Vamos falar dos regionais aqui. O Andorinha. Por que o Andorinha, ele é o que é? 76 milhões por mês, segundo o ranking da Abras, divulgado esse ano, referente ao ano de 2024. Por quê? Porque o Andorinha, quem já foi no Andorinha, não tem nada demais naquela loja. Se você foi no Andorinha e você falou, nossa, que sensacional, que espetacular, é uma loja linda, moderna, não é. Não é. É uma loja antiga, é uma loja esteticamente comum,
porém, ela é, durante todo o tempo, já tem algumas décadas, ela é consistente e mantém um padrão de atendimento. Certo? É simplesmente isso. O Andorinha lá é 4, 5 décadas fazendo o feijão com arroz bem feito durante todo esse tempo. Tá? Vamos lá. Eu vou chegar lá. Depois tem o outro gigante da Zona Norte de São Paulo, que é o Bergamini. Vende ali seus 55 a 60 milhões por mês. Depois no Rio você tem o Guanabara, muito consistente, mas em qual fator? Sendo a loja que ele divulga que é preço baixo. Seguido do Chibata, que o Chibata talvez vocês não conhecem, tá? É um cliente mais da minha região. É um regional forte aqui no Vale do Paraíba. Então, ele tem tanta consistência, ele tem uma marca tão forte aqui na região, que aonde ele abre a loja, ele destrói os concorrentes. Mas por quê? Porque ele tem o quê? Uma marca. O pessoal sabe que o Chibata é uma rede de excelência. Hortifruti de extrema qualidade, açougue bem cuidado, a loja com bom mix, bom espaço para o cliente comprar, limpa, organizada, funcionários bonitinhos com uniforme. E o Chibata é fortíssimo aqui na minha região. E aonde ele abre, quem estiver por perto, cara, vai perder muito faturamento, porque o Chibata construiu uma marca no Vale do Paraíba, na região. E como que ele fez isso? Tempo, consistência e padrão. Repetidamente. Repetição. É fazer o bem, o que tem que ser feito todos os dias. Todos os dias. Então, aqui são exemplos de marcas. Cara, e aqui tem um exemplo bem interessante, do caso do Andorinha. Quem já viu contando a história, o Trimais é a segunda geração do Andorinha. Que o Trimais é a loja que eu sou mais fã. Porque é uma loja muito completa, muito moderna. Tem de tudo. Para mim, o Trimais é um Andorinha melhorado. E é feito pela segunda geração do Andorinha. E as lojas são muito próximas. Se eu não me engano, dá uns 3 km. Cara, e o Trimais, ele vende em cada loja sua, a média está em 43 milhões. O Andorinha está com 33 milhões a mais. Sozinho. Mas se você for na loja do Trimais e você for na loja do Andorinha, você vai ver que a loja do Trimais é muito melhor. Mas por que não vende mais? Porque o Trimais é uma bandeira recente. Ele não tem a marca que o Andorinha tem. É sobre marca. A marca Andorinha está consolidada fazendo o feijão com arroz bem feito todas essas décadas. Então, o que acontece? Você pode chegar com um mercado muito melhor. Mas se a marca da Andorinha estiver forte, cara, você não faz nem cócega. Nem atacarejo que está do lado faz cócega. Porque o cara tem o respeito dos clientes. O cara tem uma fama na cidade, uma marca muito forte, que é uma marca inabalável. Para essa marca começar a dar ruim, ele tem que fazer muita cagada. Como os caras não fazem, eles crescem de faturamento ano a ano. No ranking da Abras de 2023, o Andorinha faturava 69 milhões por mês. Agora ele fatura 76 milhões por mês. Ao contrário, o cara só cresce faturamento. Claro, tem inflação, tem tudo isso, por aí vai. Aqui eu pego alguns exemplos de marcas de produto que nós vendemos. Quando fala de maionese, qual é a marca que vem na cabeça? Hellmann's. Quando fala de margarina, qual é a marca que vem na cabeça? Qualy. Quando fala de refrigerante, Coca-Cola. Quando fala de leite condensado, Moça. E aqui eu cito o caso McDonald's. O que esses caras têm em comum? E agora eu vou te dar também exemplos que aconteceu o contrário. Você tem certeza que a Coca-Cola que você vai comprar na onde for, em qualquer lugar do Brasil, no bar, na bodega, no hipermercado, no atacarejo, ela tem o mesmo sabor. Simples assim. Tem o mesmo sabor, seja Coca normal ou Coca zero. Você tem certeza que a Hellmann's tem aquele padrão de qualidade que Lisa, Maria, Quero, não chega nem aos pés. E o McDonald's é a mesma coisa. Você tem certeza, se você comprar um McDonald's em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e você comprar um McDonald's no Amazonas, ele vai ter o mesmo sabor. Então, o que isso traz? Isso aqui, de novo, tempo, consistência e padrão. Que isso gera o quê? Confiança. Então, você tem certeza de que a Coca-Cola vai estar naquele sabor. Você compra sem medo, você compra sem receio de que vai perder seu dinheiro, você sabe que está garantido. Confiança é a palavra. E o que acontece? Essas redes de supermercados que crescem muito, ela entrega o mesmo gatilho mental na cabeça do cliente. Confiança. E você vai falar, confiança no quê? Já vou explicar.
Então você chega aqui, todas essas marcas aqui, Hellmann's, Qualy, Coca-Cola, Leite Condensado Moça, McDonald's, eu poderia citar vários, IP, Detergente IP, né? Omo Multiação, Guaraná Antártica. Cara, confiança. A pessoa sabe que não tem erro ali. Não é um teste. Agora eu vou citar algumas marcas que perderam share de mercado no meio do caminho porque eles mudaram a fórmula. Vamos falar, Passatempo não vendia muito mais antes do que agora? Falam que mudou a fórmula. Traquinas também já vendeu muito mais. Gelatina Royal, quando era na caixinha, era uma coisa. Quando foi para aquele saquinho que parece refresco, é outra. Então você tem uma série de marcas que eram fortes e perderam o mercado porque eles mudaram algo na fórmula. E aí você perde a confiança. E aí você perde o share de mercado. E no supermercado, Thiago, o que eu tenho que fazer de consistência? Eu marquei aqui, ó. Entra, você garantir uma experiência de compra. Você tem que trazer a certeza para o seu consumidor de que ele vai chegar na loja, vai ter vaga para estacionar, a loja vai estar sempre impecável e limpa, a loja vai estar sempre precificada, a loja vai estar sempre sem filas. Você chega na Andorinha, no Bergamini, não tem fila. Não tem fila. O Andorinha entra 40 mil pessoas por dia sem fila, sem checkouts. Você fala, Thiago, mas o meu supermercado é de bairro, não tem como. Não, cara, você tem que dar agilidade. Nos dias de pico, não fica olhando para a cara daquela muvuca e fala, nossa, que bonito, que legal. Não, você tem que dar vazão. É a metodologia da Andorinha e do Bergamini, é vazão. Vazão. Não é bonito o cliente na fila, não é. Isso fere a experiência de compra. Entra confiança no mix de produto, que é o quê? Que o cliente vai encontrar de tudo, ponto, todos os dias, de segunda a segunda, em qualquer horário do dia. Entra precificação justa. O Andorinha não é mais barato, não é o mais caro, ele é justo, o cliente não tem a sensação de estar sendo roubado e, cara, pode encostar a tacareja que não vai mudar nada na vida deles. O cliente gosta de lá. Por quê? Porque é muito tempo gerando confiança na cabeça do consumidor. Seguido de qualidade. Claro, qualidade naquilo que é perecível. O hortifruti, a padaria, o açougue, show. É isso. Então, o que o supermercado tem para construir uma marca? Primeiro, tem que ter experiência de compra legal, mix de produto, precificação e qualidade nos perecíveis. A experiência de compra e a qualidade nos perecíveis, isso está totalmente ligado à sua consistência. A você manter o padrão, a você ter uma equipe executando o dia a dia. O mix de produto e precificação, você precisa de ferramenta. E hoje nós temos isso na nossa agência de marketing e vendas. Inclusive, se você quiser entender como funciona o nosso trabalho, tem o link do WhatsApp aqui, é só chamar e que nós vamos te atender, porque o que eu quero? Garantir uma marca forte para os meus clientes aqui da nossa agência. Tá? Então, isso aqui é o critério de marca. Grava aí. Então, durante muito tempo, você vai ter que ser consistente, fazendo aquilo todo dia, mantendo um padrão de qualidade para o seu cliente. Isso que vai fazer você construir a sua marca. Ponto. E você tem que entender que o supermercado é um negócio para as décadas, não é um negócio de 3, 4, 5 anos, não é. Esses caras aqui não construíram esse resultado assim. Eles construíram esse resultado com 30, 40 anos. Entendeu? Beleza, agora vamos para o outro lado aqui do nosso mapa mental, que eu cheguei na parte aqui. Qual é o papel do marketing para fortalecer sua marca? Entra você criar um slogan muito forte. Quando entra slogan é a cor do seu logo, é a sua chamada principal, sei lá, supermercado da família, qualidade e preço baixo. É você criar esse slogan para você acelerar com o marketing a criação da sua marca. E o seu marketing está todos os dias evidenciando sua proposta de valor. Então, qual era a proposta, qual era o slogan do Vida Nova? Muito mais que um supermercado. Por quê? Porque aqui o cliente encontrava supermercado, produtos naturais a granel, pizzaria, comida japonesa, suplementação, produtos mineiros, encapsulados, processados de hortifruti, hamburgueria artesanal, frango no balde, açaiteria, muito mais que um supermercado. Isso era a nossa marca. Muito mais que um supermercado. E todo o meu marketing estava comunicando isso. E quando você entende isso, e você começa a colocar isso no seu marketing, você acelera o seu processo de construir uma marca. Você acelera o fator tempo. Porque você vai cravando na mente do seu cliente quem você é na sua praça. Entendeu? Então, sempre nós somos muito mais que um supermercado.
Então, você chegava na fachada, estava lá, muito mais que o supermercado. Toda a nossa sacola, muito mais que o supermercado. Aqui você encontra de tudo. Esse sempre foi o nosso slogan, sempre foi a nossa marca. E foi pelo que nós ficamos famosos. Então, por exemplo, outro supermercado diferenciado, tradicional, que tem um resultado surreal. Casa Santa Luzia. Quando você chega lá nas avaliações do Google da Casa Santa Luzia, vai lá ler. Ninguém chama a Casa Santa Luzia de caro. Ninguém. A avaliação é extraordinária. E o que o pessoal fala? Ali eu encontro de tudo. Porque na Casa Santa Luzia tem mais de 30 mil SKU, importados de tudo quanto é jeito, e lá o cliente encontra de tudo. Ninguém está xingando a Casa Santa Luzia porque ser caro. Por quê? Porque ela criou uma marca forte e ela sabe quem ele é. Depois, vamos chegar em Thiago. Tá. E então fudeu, porque eu tenho um concorrente que ele tem uma marca forte. E agora, o que eu faço? E eu vou te explicar, vou te falar aqui algumas das experiências minhas, né? Como crescer diante do concorrente de uma marca forte? Pode focar em mim só, produção. Como crescer? Cara, isso aqui que eu estou falando para vocês, eu já presenciei na época do Seta. O Seta, quando nós abrimos 50 lojas, eu abri loja de tudo quanto é canto. Enfrentei de tudo quanto é concorrente. Ô, caramba! Enfrentei de tudo quanto é concorrente. E quer que eu te fale uma coisa? Isso aqui que eu estou ensinando, eu senti na prática. Nós não tínhamos medo de concorrentes como Atacadão, Açaí, essas bandeiras tradicionais, essas bandeiras de rede gigante. Não tinha medo. Sabe quem foi os caras que nós mais sofremos? Os caras tradicionais. O cara que tem uma loja na cidade, mas está lá há 30, 40 anos. Nós sofremos em Diadema com o Clube de Campo, é uma loja que vende ali mais de 10 milhões. Nós sofremos em Americana, que tinha ali o Pague Menos, muito tradicional naquela região. Nós sofremos em Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos com o Rossi, que é uma marca forte da Zona Leste de São Paulo. Então, nós sofremos sempre enfrentando marcas regionais tradicionais. É muito mais difícil brigar com esses caras do que brigar com o Carrefour, brigar com o Açaí, Atacadão, deixa eu ver quem mais que é grande. Essas bandeiras, o Extra, né, quando tinha bastante lojas, esses caras é muito mais fácil. Agora, o cara tradicional, velho, não era fácil. Por quê? Porque ele tem uma marca. E aqui, quando eu cheguei aqui com o Vida Nova também, eu enfrentei o Leal do Vale aqui, que também é uma marca muito tradicional aqui na nossa cidade, mais de 30 anos. E aí, qual foi o caminho que eu usei para crescer? O caminho que eu usei para crescer é o seguinte, pode colocar na tela novamente, produção. É esse aqui, ó. Sendo muito melhor que o cara com muitos diferenciais e comunicando seus diferenciais. Tá? Comunicando seus diferenciais. Por que eu tive tanto setor diferenciado? Porque eu teria que vender o que o cara não vendia. E esses setores, essas categorias, eram um chamariz para o cliente do cara vir visitar minha loja. Não pelo arroz, o óleo, o leite e o feijão, porque nisso eu perdia para o cara. Então eu tinha que desenvolver esses novos setores, trazer o cliente para a loja por esse novo setor e o cliente ter uma experiência de compra legal para ele passar a comprar comigo. Ó, vou te falar agora aqui uns exemplos aqui, quer ver? Vamos aqui por debaixo? Não, de baixo ainda não. Por exemplo, tem aqui o Leal do Vale que eu falo, a primeira loja dele não era uma loja bonita. E ele tem um outro concorrente lá no centro, que é o Máximo, que a loja do Máximo era muito melhor que a loja do Leal 1. Ele abriu agora o Leal 2, que ficou uma loja incrível. Mas o Leal vende muito mais que o Máximo. Mesmo o Máximo sendo uma loja maior, mais estruturada, estacionamento, mais bonita, tudo, o cara do Leal 1 vende muito mais. Por quê? Porque ele tem uma marca, ele tem tradição, ele está há 30 anos fazendo feijão com arroz muito bem feito. Então, para ele perder cliente para alguém, ele tem que ficar muito inconstante. Ele tem que errar demais em um daqueles 4 pilares. Como ele não erra, cara, o cliente não faz questão de testar outra bandeira. Você faz questão de testar outra maionese? Não. Você faz questão de testar outro refrigerante cola sem ser Coca-Cola? Não. Quem bebe Coca-Cola não vai testar mais outro. Então, quando o cliente está no tradicional, ele não quer testar mais outras bandeiras. A não ser que você esteja aqui, ó, tenha muitos diferenciais e tenha um marketing digital forte comunicando seus diferenciais.
que é o trabalho que nós fazemos aqui também. Então, só isso vai fazer você tirar cliente do tradicional. Só isso, certo? De um cara que tem uma marca forte. E aí, vamos lá. E agora aqui eu vou dar alguns exemplos de como grandes redes perdem suas marcas. Eu vou citar exemplos aqui, tá? Foca aqui em mim, produção. Antes de entrar nesse ponto aqui, gostaria de falar do nosso patrocinador, que é a FGF. Se você está procurando uma contabilidade para pagar menos imposto de forma legal, da nossa confiança, competentes, nosso amigo Fábio Gomes, tem o link do WhatsApp aqui, é só chamar eles e falar que viu aqui no canal do Thiago Vieira. Vamos voltar para a tela aqui. Como grandes redes perdem suas marcas, tá? Agora eu vou dar o exemplo contrário. Eu dei o exemplo de várias bandeiras que construíram uma marca e eu vou falar algo que está totalmente interligado, tá? Geralmente, as redes que mantêm a sua marca forte, elas não têm um plano de expansão agressivo. Não tem. Você vê, o Dorinha é uma loja só, o Bergamini tem duas, o Guanabara só tem lá no Rio. Eles não se preocuparam em ter um monte de lojas. Quanto menor o número de lojas, maior é sua marca. É local, marca local. É diferente dos grandes players, como Mateus, Atacadão, Açaí, que os caras constroem marcas nacionais, tá? É diferente. Então, o que acontece? Quando que os caras começam a perder suas marcas? Primeiro ponto, o cara começa a expandir, ele vai perdendo a sua essência, ele vai perdendo o seu valor, ele vai perdendo a sua cultura. Então ele começa a perder sua marca. Depois, quando acontece uma sucessão de pai para filho, de filho para neto, também tende a não ter o mesmo entusiasmo dos patriarcas daquela rede. Terceiro, o que acontece? Que é uma consequência do segundo. A ausência do idealizador, de quem construiu aquele negócio. Eu dei o caso aqui do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar vem registrando prejuízo e vem fechando lojas. Quem foi o idealizador do Pão de Açúcar, que fez esse grande império? Abílio Diniz. Então, logo, quando o idealizador daquele negócio... o Abílio saiu muito antes dele falecer, tá? Ele saiu tem tempo já. Mas quando ele saiu, já não foi mais a mesma coisa. Porque essa marca foi construída por ele, baseado nos alicerces dele. Então, quando o idealizador da marca se ausenta, cara, essa marca vai perder força. Ou até aquele caso que o dono era presente, ele deixa de estar presente. A marca vai perder força. Os seus funcionários dificilmente vai fazer uma marca, vai manter a sua marca forte se você não estiver presente. Isso não vai acontecer. E perdem para si próprios, deixando de ser consistente. Então, o que acontece? Cara, você pega aqui algumas redes aqui, que você vê, conforme ela expande, a loja vai ficando de muita má qualidade. Certo? Aqui tem várias aqui que eu dou exemplo. Redes que eu não gosto como consumidor. Vou dar exemplo que o Semar tem mais de 30 lojas, Nagumo. Então, cara, elas começam a perder para si próprio a marca. E perder para si próprio é você deixar de ser consistente. É você deixar de ter uma experiência de compra legal para o seu cliente. É você deixar de ter um mix legal. É você deixar de dar ruptura. É você perder a qualidade dos perecíveis. É você perder o tato da precificação. Você ficou caro demais. Então, quando você perde para si próprio, você está diminuindo o poder da sua marca. Entendeu? Então, esses são os principais erros. Aqui, eu trouxe alguns cases, tá? Para você entender o que eu quero dizer. Lojas antigas e tradicionais. Olha só que top que é isso aqui que eu vou falar agora. Quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu estive lá em Miguelópolis com o pessoal do Colorado. Gente fina demais o pessoal. E ali é interessante que na mesma cidade tem a loja do pai do Aidan, que é o dono do Colorado. E é muito curioso até, é diferente essa vivência, eles convivem super bem. Achei até bem bonito eles terem lojas e serem concorrentes. Aí eu fui na loja do pai do Aidan, conheci a loja. E cara, é a loja que mais vende aí na cidade, loja única. E vocês viram a loja do Colorado, que linda que é, aquela loja moderna, extremamente bonita. Mas a loja do pai do Aidan vende mais que aquela ainda, que eu mostrei no vídeo. Sendo uma loja muito antiga. Cara, você não acredita que vende o que vende, porque a loja é antiga. A loja não tem nada demais. Simplesmente, esse cara, que é o pai do Aidan, ele não perde para ele mesmo. Ele mantém a consistência. Ele mantém um padrão há décadas. Então, o cliente dele não sai. O cliente é muito fiel a ele. Por quê? Porque ele mantém um padrão. A fórmula da marca.
Tempo mais consistência mais padrão. Tempo mais consistência mais padrão. Você fazendo isso repetidamente durante anos, ninguém te segura, você fica implacável. E aí eu fui lá na loja dele e eu falei, cara, e a loja do Colorado é uma loja incrível, mas ainda não vende mais que a outra loja. E eu acredito que irá vender no futuro, porque o Aidan também faz um belo trabalho de consistência, de manter um padrão de qualidade. Mas dá uma experiência de compra muito mais moderna, muito mais bonita. Você vê que incrível aquela loja. Porém, a loja do pai dele é uma loja antiga, que vende pra caramba, e somente fazendo feijão com arroz todo dia. Não inventa moda. Não inventa moda. A loja do cara não inventa moda. É o básico bem feito. Esse eu uso como mesmo exemplo o Leal do Vale, aqui da minha cidade 1. Né? Agora ele tem o 2, que é uma loja moderna, é tipo aquela do Miguel Lopes também. Mas o Leal do Vale 1, cara, não era fácil tirar cliente do cara. Porque o cara é consistente. A loja dele é antiga também. Nada demais. Básico bem feito. Quando eu estava na minha loja, que entrava um cliente que falava que era do Leal do Vale, cara, eu só faltava abraçar o cliente. Eu falava, o que você quer que eu faça para você ficar aqui? Porque não era fácil eu tirar cliente do cara. Não era fácil. Então, a maioria da nossa clientela era de clientes de outras bandeiras. E não do cara. Porque o cara era implacável na consistência, no padrão. Entendeu? Aí, deixa eu dar 2 exemplos aqui, ó. Primeiro, esse caso do Ourinhos. O caso do Ourinhos é aquele caso daquela loja que teve o faturamento diminuído pela metade com a abertura de um concorrente. É essa loja aqui. É uma loja da Zona Norte que vendia 27 milhões. E aí abriu um concorrente do lado que tirou 50% do faturamento. Entendeu? É essa loja aqui. Quando isso acontece, mais que o Ourinho fosse uma loja tradicional, provavelmente ele já estava errando. Provavelmente ele já estava deixando o cliente dele insatisfeito. Bastou aparecer alguém melhor que o cara arrancou metade do faturamento. Por quê? Porque o Ourinhos não era consistente. Ele tinha aquele faturamento porque o cliente do bairro só tinha ele. E isso é um erro que muitos podem cometer. Então, qual é o conselho que eu te dou? Está só você na sua cidade, no seu bairro? Cara, não entra na zona de conforto. Continue entregando o melhor para o seu cliente sempre. Coloque o seu cliente como prioridade sempre. Porque se você fizer isso durante muito tempo, você vai ter uma marca muito forte anti-concorrência. Então, esse é o caso daquele vídeo. Quem assistiu aquele vídeo, comenta aqui se você lembra. Essa loja aqui. Então, para ele perder metade do faturamento, ele já estava errando pra caramba. Porque se ele tivesse feito feijão com arroz bem feito, poderia encostar quem for do lado, ele ia se manter firme como uma rocha. E agora eu tenho um outro exemplo aqui, que é o Taust, que é o exemplo contrário. O Taust, onde ele chega, ele faz um arregaço também. O Taust, ele abriu em São José dos Campos e já está vendendo seus 25 milhões, tem um açaí do lado. E agora ele vai abrir aqui em Taubaté. E ele vai fazer o mesmo estrago. Por quê? O Taust, ele chega com esse ponto aqui, ó, o que eu expliquei, sendo muito melhor, com muitos diferenciais que os players da praça. E ele chega comunicando seus diferenciais. Então o Taust aqui, que é outro case, ele tem uma loja extraordinária, que não erra, tá? Não erra. Ele é muito consistente, ele só não tem o tempo, porque quando ele chega, ele é novo na praça. Porém, onde é que o Taust cresce? Porque os outros players não são consistentes. Então o Taust, ele vai abrir aqui em Taubaté, do lado tem o Nagum, que, cara, o Nagum é muito forte em São Paulo, mas essa loja de Taubaté é muito fraca. Tá do lado, assim. Tem o Carrefour, que já perdeu sua identidade há muito tempo. Tem o Tenda, que é um atacarejo. E inferior ao Açaí, o Taust, em São José dos Campos, abriu do lado do Açaí, jantou o Açaí, está vendendo 25 milhões. E o Taust vai chegar com uma excelência do caramba, que ele vai pegar o faturamento desse povo todo. Por quê? Porque nenhum desses três tem uma marca na praça. E quando você chega em cidades maiores, em grandes metrópoles, com concorrentes mais nacionalizados, com muita rede, é fácil chegar a uma rede boa e arrancar tudo. Porque não tem nenhum tradicional naquela praça. Por isso que ele consegue morder boa parte do faturamento.
É diferente se o Taos tivesse, tipo, sei lá, do lado da Andorinha, que é uma loja única, lá na Zona Norte de São Paulo, com a bandeira encravada lá. Então, se o Taos chega, cara, ele não ia fazer muito efeito, não. E dizem que eles vão abrir até uma loja lá na Zona Norte de São Paulo. Mas nos players que tem aqui, onde o Nagumo tem mais de 50 lojas, aquela loja de Taubaté é só mais uma. O Carrefour tem trocentas lojas, aquela loja de Taubaté é só mais uma. O Tenda também deve ter mais de 30 lojas, aquela lá é só mais uma. Cara, vai chegar o Taust com a sua 11ª loja. Pode ver que o Taust mantém excelência, porque ele é uma rede enxuta, eles não têm muitas lojas ainda. Eles têm poucas lojas, mantendo um grau de excelência. Então o Taust, quando chegar aqui, vai morder faturamento de todo mundo. Se vai vender 25 milhões, 20 milhões, não sei. Não sei se tem essa demanda. Mas que ele vai morder, todo mundo vai, porque nenhuma dessas bandeiras são regionalizadas e cravadas. Vamos supor agora o exemplo ao contrário, tá? Se tivesse um Shibata, que é forte na minha região, do lado do Taust, ia ser uma briga de gigantes. Porque ia chegar o Taust com uma excelência muito grande, com muitos diferenciais, 24 horas, é uma loja com mini shopping, diante de um Shibata que é muito forte aqui na região do Vale Paraíba e forte Taubaté. Ia ser uma briga que eu falaria, cara, não sei quem vai ganhar. É um cara com muita marca e um cara muito bom chegando. Não dava para dizer quem vai ganhar. Agora o Taust, diante daqueles adversários que eles têm ali, vai jantar lindo. Porque os caras é muito bom. Os caras chegam desse jeito que eu estou falando aqui em cima. Aqui é o quê? Sendo muito melhor que os caras, com muitos diferenciais. E ele chega comunicando isso. Ele está batendo forte no marketing aqui já, dizendo que está abrindo, que as obras estão todo vapor. Cara, é isso. Você só vai ganhar espaço. Primeiro, você tem que ser muito melhor que o cara tradicional. Você tem que ser muito melhor que o cara de marca. E isso ainda não te garante vitória. Isso não te garante que vai crescer. Então, Thiago, que tipo de concorrência eu não posso abrir do lado? Que tipo de loja eu não posso abrir do lado de um concorrente? Cara, se o cara tiver uma marca forte na região, nem vai. Nem vai. Você vai apanhar feio. Se o cara tiver uma marca forte na região, não vai. Entendeu? Porque o público é identificado. Aí, Thiago, mas eu vou fazer uma loja muito melhor. Cara, se aquele cara não erra, se aquele cara não perde para ele mesmo, você não vai arrancar crédito desse cara. Eu falo que o Taust vai crescer porque eu sei que as bandeiras ao entorno erram. Os caras erram. Os caras não são consistentes. Os caras não mantêm padrão. Seja em algum daqueles 4 pilares. Ou às vezes no 4. Então, quando o Taust chegar, ele vai jantar. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E, para finalizar esse vídeo aqui, como construir uma marca de valor. Então, grava isso. Tempo, mais consistência, mais padrão. TCP, a sigla. Guarda a sigla aí. TCP igual a C, igual a confiança do cliente. Tempo, mais consistência, mais padrão, é igual a confiança. Tudo que você precisa para continuar crescendo é adquirindo a confiança do seu cliente. E a confiança no quê? Confiança nesses pontos aqui embaixo. Que a experiência de compra vai ser sempre boa, sem encheção de saco. Que você vai ter sempre o mix que ele quer comprar, e muito mais. Que o preço vai estar sempre justo, nem mais caro, nem mais barato. É só o cliente confiar em você. E uma qualidade nos perecíveis ok. Você mantendo isso durante o longo prazo, cara, você vira uma rede imbatível e você constrói uma marca de valor. Espero ter ajudado com esse vídeo. Comenta aqui se você entendeu o que você achou desse vídeo. Participa comigo aqui, coloca um comentário aqui nos comentários. E é isso aí, é nóis.